lembrando que todo aquele que se propõe a trabalhar na doutrina espírita, ele é lembrado pela cúpula espiritual aos encarnados, né? E aí acontece o convite. Então eu agradeço mais uma vez ao Pedro, ao André, ao pessoal da Cordial, pelo convite. Bom, a gente traz hoje o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É interessante a gente entender a colocação do primeiro até o 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca nessa ordem, a pedido do mestre, justamente que é para nos classificar como espíritos reencarnados. Do primeiro até o 6º capítulo. Quando ele diz no primeiro capítulo que é necessário que nós obedeçamos às leis do homem e às leis de Deus. No segundo, quando ele diz que o reino, o verdadeiro reino é o reino espiritual, o meu reino não é deste mundo. No capítulo 3, que existem várias moradas na casa do Pai. No capítulo 4, para a gente habitar essas moradas, é necessário que a gente tenha várias oportunidades reencarnatórias. No capítulo 5, que a gente vai ter dores e sofrimentos. Bem-aventurados os aflitos. Mas que toda dor e todo sofrimento é uma questão de justiça. Aí, no capítulo 6, ele nos fala a respeito do Cristo Consolador. Que todo sofrimento vai ter um consolo. É o Evangelho, o Cristo Consolador. Então, nesse capítulo, eu já começo destacando o título. Alguns afirmam que Jesus reencarnou só uma vez. E aqui nesse título ele deixa claro que ele reencarnou de acordo com a lei. Reencarnou várias vezes. Porque senão ele colocaria assim: vocês não poderão ver o reino de Deus se não nascerem de novo. Quando ele coloca ninguém, é porque ele se inclui nessa situação. Então, olha, isso é interessante a gente observar nas entrelinhas. São as oportunidades reencarnatórias que todos nós vamos ter que passar. A gente costuma fazer o casamento dos capítulos, porque o Evangelho é assim, ele é didático. O capítulo anterior faz base para o capítulo posterior. No capítulo anterior, há muitas moradas na casa de meu Pai. O objetivo desse ensinamento é a evolução do espírito nos diversos mundos existentes no universo, mas para tanto é preciso buscar incessantemente o aprimoramento moral. Aqui é que é o nosso problema. Nós buscamos intermitentemente. A gente tem pausas na nossa busca pelo aprimoramento moral. Logicamente que é aceitável. Nós estamos num plano de provas e expiações. Então a gente é o segundo, primitivo, provas e expiações. Então a gente tem muito mais coisas negativas ainda, do que coisas positivas. Então é necessário que a gente entenda que essa busca incessante é só para espírito muito evoluído. E mesmo os muito evoluídos, eles ainda têm as suas. Hoje o espírito mais inteligente, mais evoluído, reencarnado, ele tem as suas mazelas, ele tem os seus dramas, ele tem coisas a cumprir, moralmente falando. No capítulo de hoje, o objetivo é a vida do espírito através das múltiplas reencarnações e o aproveitamento consciente da reencarnação. Isso aqui é interessante, Esse aproveitamento consciente é que a gente precisa buscar. Quanto mais a gente frequenta a casa espírita, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente luta para acertar mais e errar menos,
aí está a nossa consciência de reencarnação. Aqui eu acho que todo mundo, né, quando erra, mínimo, incomoda. Incomoda. Quando a gente faz alguma coisa que vai de encontro àquilo que a gente prega, àquilo que a gente estuda, aquilo incomoda a gente. E olha que às vezes, e não são poucas, as vezes que a gente escorrega. É natural. A gente está em treinamento, pelo nosso aprimoramento, pela nossa consciência. Porque a gente vê as pessoas hoje vivendo a vida loucamente. Poxa, como espírito, como é que essa pessoa vai reencarnar novamente? Em que condições? Essa pessoa, esse espírito que tem um planejamento espiritual, como é que ele vai reencarnar novamente? Cheio de problemas, cheio de dívidas. Então, um dia ele vai despertar, porque a nossa vontade é trazer a família inteira, filho, pai, irmão. A gente escuta palestra assim, nossa, fulano tinha que estar aqui para escutar isso. Mas se ele não está aqui é porque não é o momento dele. Então a gente precisa entender que o momento é nosso. No capítulo 5, como eu disse, bem-aventurados os aflitos. O objetivo do ensinamento é que há justiça nos sofrimentos. Portanto, deve haver resignação diante das provas e expiações. Haroldo Dutra Dias, ele diz uma frase que é muito interessante, Existem muitas injustiças, mas não existem injustiçados. Isso é bem legal a gente parar e observar. A gente assiste o jornal, o noticiário, a gente fica chocado. Ontem eu recebi um post, não sei se alguém aqui recebeu, de uma menina de 13 anos, que junto com um namorado de 15, matou a irmã grávida e o filho dela, que estava na barriga, e o outro de 7 anos. Um espírito de 13 anos. Gente, eu fico pensando, eu com 13 anos era um bocó. Eu era um bocó, mal sabia ir para a escola. Então, que espírito é esse que sucumbiu a esse tipo de comportamento? Um comportamento chocante. Mas é interessante a gente entender que é um espírito em evolução. É necessário a gente ter essa visão. Aqueles que sofreram, logicamente como espírito, tem um porquê. Os que fizeram também têm um porquê. Então o Espiritismo hoje nos abre esse leque quando ele diz isso, há justiça nos sofrimentos. Então a gente precisa entender que naquele momento, Deus, Jesus, não estavam distraídos não cochilaram não, estavam no planejamento, o acerto. Mas aquele espírito, naquele momento, sucumbiu e executou aquilo que ele não podia fazer, Então, gente, visto aí a trilogia, dos capítulos, capítulo anterior e posterior, a gente vai falar rapidamente a respeito de reencarnação, ressurreição e família. São temas que estão lá no capítulo original do Evangelho, e fica meio confuso ressurreição com reencarnação. Para aquela época, então, hoje alguns ainda não entendem essa dinâmica de ressurreição no mesmo corpo. Tem doutrinas que ainda pregam isso. E é interessante a gente ter um comportamento paciente com esses irmãos. Porque nós estamos na doutrina espírita, que é uma compilação de todas as doutrinas existentes. Ela é o pico, ela explica todas as outras. Então, nos coloca como pessoas reencarnadas, espíritos reencarnados, mas responsabilizados no nosso dia a dia, de manter sob controle e equilíbrio o meio aonde a gente vive. Justamente por quê? Porque quando a gente desequilibra o mundo material, a gente desequilibra o mundo espiritual. Então, olha o perigo que a gente corre, entre aspas,
quando a gente se desequilibra, quando a gente ultrapassa o limite do bom senso. Isso acontece com qualquer um. Não é porque eu sou espírita que eu sou santo, não. Eu tenho meus momentos ruins. Não deveria, mas ainda não consigo. Né? Paulo dizia isso. Né? O bem que ele sabia que ele tinha que fazer, ele não conseguia. E o mal que ele sabia que ele não podia cometer, aquele sim ele repetia várias vezes. Hoje, com o entendimento que a gente tem, é difícil, imagine naquela época. Né? Bom, visto isso, a gente entra no assunto ressurreição. E ressurreição, lá no Aurélio, no dicionário, né? Podia colocar Google, né? Porque agora o pai dos burros não é mais o Aurélio, é o Google, é o YouTube. Né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem uma dúvida, né, André? Vai lá no Google. Né? Eu não sou pedreiro, não, e nem, mas de vez em quando, rapaz, eu tenho uma vontade de fazer uma parede, aí eu vou lá no Google. Vou ver como é que faz, como é que eu boto um prumo numa parede. Mas não faço nada, porque eu não... Mas a gente, né, antigamente eram as enciclopédias, né? Tinham, esqueci o nome, gente. Tinha uma vermelha, Larousse. Nossa, quantas vezes eu ia para a biblioteca fazer trabalho para pegar aquela danada daquela enciclopédia que eu não entendia nada, né? Hoje em dia é Google, né? É YouTube. Então, quando a gente vai lá e a gente vê lá, ressurreição, ato de ressurgir, de reviver no mesmo corpo após a morte física. Gente, isso é um assombro. Nós estamos no século XXI e esses dias eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa de outra doutrina, né, religiosa. E essa pessoa me falou a respeito do arrebatamento, que eles falam muito disso. Né? E aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, como é que deve ser? Está lá esperando o arrebatamento. Tá bom, a pessoa que morreu há poucos dias ali, que desencarnou há poucos dias, tudo bem. Mas e quem desencarnou há 3 milênios? Como é que fica? Está esperando ainda esse arrebatamento? Como é que vai ser esse senso? Né? Não dá. Né? Nem discutir, logicamente a gente tem que entender, né? Mas é complicado a gente ouvir uma infantilidade dessa, porque isso machuca, né? O ouvido da gente que estuda esse tipo de comportamento. Né? Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec comenta lá, né, a respeito. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos restituir-se com os mesmos elementos? Né? A gente já parou para pensar que tem gente que fala que as coisas acontecem por coincidência. Não, isso é um acaso. A nossa concepção física não é um acaso, nós somos um universo, cada corpo humano é um universo, né, de micro-organismos, de células, que se a gente pegar um microscópio e raspar a pele e botar lá, a gente vai ver uma quantidade, né, de coisas, é um outro universo. Então isso não é um acaso, isso foi pensado, né? Nós somos uma criação divina. O corpo humano é a melhor criação, né, animal de Deus. Nós somos animais racionais, nós pensamos. A gente já parou para pensar que o espermatozoide, quando ele vai até o óvulo, ele tem um objetivo. Quando ele encontra o óvulo, ele sabe o que fazer para a formação do nosso corpo físico. E isso é o acaso? Não funciona assim. Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Aí sim, lá naquela época de Jesus, os judeus tinham essa ideia, né, de ressurreição, mas como reencarnação. Né? Eles
confundiam as coisas. E era muito natural, naquela época a ciência era zero, né? As pesquisas eram nulas, raros as pessoas que sabiam ler, né? Então a gente é tolerável. No Evangelho, no capítulo 4, no item 14, é um comentário, né? É um Jó que diz isso aqui, né? Mas quando o homem é morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito, de seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Quer dizer, ele tinha uma certeza de que havia alguma coisa além. Ele esperava a sua mutação, mas não sabia explicar, não sabia lidar com isso, né? Agora imagine o drama de Jesus, tendo a evolução que tinha, sabendo o que sabia, vindo numa época totalmente, sabe, que os valores humanos eram nulos, né? Tem um livro de Chico chamado Roteiro, e lá tem um dado que eu fiquei assustado, que antes da chegada de Jesus na Terra, a caridade não existia. Como é que funcionava isso, né? Era muito natural você passar e ver uma pessoa caída e você seguir viagem. Aí Jesus dá o exemplo do bom samaritano, né? Que ele diz lá que o camarada estava caído, e ele usa 3 figuras religiosas, né? Até chegar ao samaritano, que não tinha religião nenhuma, não tinha formação religiosa nenhuma, e socorre aquele irmão. E aí a gente observa que a organização política e social daquela época, como era dura, como era difícil viver naquela época. Então as pessoas que tinham essa impressão e a certeza da vida futura, eles passavam dramas, né, diários, porque o povo não entendia nada naquela época. Ainda no Evangelho, no item 16, Kardec diz lá: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Então, o avanço veio, né? O tempo passou, e hoje a gente sabe com todas as letras que a reencarnação é uma lei, né? Existem pessoas que não acreditam em nada. Não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Tudo bem, é o direito dela não acreditar. Mas aquela pessoa, ela tem um planejamento espiritual, ela tem um espírito, ela tem um perispírito, e ela tem uma missão na sua vida. Mas ela não acredita em nada disso. Então, a vida do espírito, ela faz parte da natureza humana, querendo ou não querendo. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo, né? A pessoa que fala assim, não, eu não acredito em nada, se a gente pegar o Evangelho, Jesus fala de vida futura, o verbo que ele usa é sempre no futuro. E como ele fala no Evangelho, a gente vai ver daqui a pouco, em verdade vos digo, em verdade vos digo. Ele queria dizer, olha, eu não minto, eu não falo mentiras. Eu estou aqui para informar coisas verdadeiras da vida futura. Só que ele não podia falar tudo, né, naquela época. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecerão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros, né? O próprio capítulo 3, ele é um capítulo extremamente científico. A NASA procura vida fora da Terra aí um tempão. Jesus já afirmava isso com todas as letras, né? Só que as sondas que eles enviam, né, não têm a capacidade de ver a sutileza dos corpos, né, que habitam nesses planetas.
A literatura espírita, em 1930 e alguma coisa, tem lá no livro Relatos de uma Morta, a mãe de Chico Xavier, falando com todas as letras que ela foi convidada a ver a vida em Marte. Mas a mãe de Chico ninguém conhecia muito, né? Aí vem Humberto de Campos e afirma com todas as letras que ele esteve em Marte. Né? A Revista Espírita, quando narra em gravuras a casa de Mozart em Júpiter, olha só. E aí a gente volta no Evangelho, título do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Sem contar as colônias espirituais que estão em torno da Terra. A mais famosa a gente conhece, nosso lar, né? Que a gente vê que tem uma organização, né? Está lá, em livro e em filme. Bom, aí a gente chega no assunto reencarnação. Reencarnação, Aurélio, é a volta do espírito à vida corpórea em outro corpo formado para ele. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Aconselho aos irmãos estudarem ou lerem, se possível, um livro chamado O Perispírito e Suas Modelações. É um livro maravilhoso. A primeira parte dele é muito chata, né, porque faz a parte científica todinha e é necessário, né? Mas a segunda parte são relatos de irmãos que deformaram o seu corpo espiritual, o seu perispírito, através do suicídio. Então é um livro muito legal, relatos fortíssimos, né? Mas aí ali a gente vai ver que a gente tem essa parte perispiritual que é muito importante, né? Que grava e é muito sensível a pensamentos. Né? Quando a gente tem um pensamento ruim, quando a gente tem um pensamento pesado, ele grava lá no perispírito. Como também grava quando a gente tem pensamentos de carinho, de amor, de caridade, de compreensão, também grava. E aí é bom a gente entender como funciona isso. E o perispírito é a forma do corpo para a nossa reencarnação. Então, quando a gente vê um corpo deformado, aquele irmão possivelmente fez mau uso do seu corpo numa reencarnação anterior e veio com essas impressões. Como castigo? Não, como justiça divina. Ele está tendo a oportunidade de remodelar o seu perispírito para seguir a trajetória na sua evolução como espírito. Vamos lá. Do livro ABC do Espiritismo, por Vitor Ribas, capítulo Doutrinas Espiritualistas, é um comentário de Krishna. É interessante porque ele diz lá, com referência à reencarnação, dizia Krishna, né? Tanto eu como vós temos tido vários nascimentos. Os meus só de mim são conhecidos, porém vós nem mesmo os vossos conheceis. Krishna viveu a uma época muito anterior a Cristo, né? É quase que um mito, né? Porque ele é conhecido, como é que eu vou explicar? É da mitologia, né, indiana, mas ele viveu, ele reencarnou. Então ele sabia que ele tinha várias reencarnações e ele tinha noção disso. Olha só, está lá no livro ABC do Espiritismo. Aí ele continua. Como a gente tira do corpo as roupas usadas e as substitui por outras novas e melhores, assim também o habitante do corpo, tendo abandonado a velha morada mortal, entra em outra nova e recém-preparada para ele. Quer dizer, quando a gente pega um espírito da qualidade de Krishna, né, que lá atrás falava disso, é porque vinha preparando a humanidade para esse tipo de informação, gente. Né? Até ver Jesus e bater o martelo. Aí depois ainda vem Kardec, né, e esclarece mais ainda, descortina tudo. Então o Espiritismo é muito interessante porque de Deus para baixo a gente explica tudo.
Quando chega em Deus, dá uma esbarrada. Porque aí o negócio engrossa, aí fica complicado. Aí no item 1, a reencarnação lá do livro ABC do Espiritismo, ele diz lá: a alma que não se depurou durante a vida corpórea sofre a prova de uma nova existência, durante a qual dá mais um passo na senda do progresso. É por essa razão que passamos por muitas existências. Quer dizer, para depurar, tem um porquê, né? É para depurar o nosso espírito. Então, todo aquele que tem uma doença, todo aquele que tem uma mazela no corpo físico, ele está expurgando o espírito. Né? Está jogando fora. Logicamente que depende do seu comportamento, da sua aceitação daquele drama que ele está passando no corpo físico. Porque se ele passar por um drama no corpo físico e se revolta, ele não está depurando nada. Pelo contrário, ele está adquirindo mais dívida para ter que reencarnar novamente e ter que passar pelo mesmo drama. Tem um palestrante na internet, que eu gosto muito de ver as palestras dele, é Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é médico, né? E ele conta que em uma das assistências lá no Grupo Espírita, que é aqui no Rio, esqueci o nome, Frei Luiz, né? Frei Luiz. Ele conta que com a entidade no aparelho mediúnico e uma entidade e uma outra entidade, eles conversavam em inglês e ele entendia só uma palavra: wonderful, wonderful, wonderful. E depois ele teve a oportunidade de perguntar para essa entidade o porquê de uma paciente com um linfoma avançado, corpo tomado de câncer, e eles vendo o que de maravilhoso naquele corpo enfermo. Aí a entidade falou para ele: a forma com que ela está aceitando a sua doença é maravilhoso, porque ela está depurando, ela está pagando tudo, e numa próxima ela não vai ter nenhum resquício desse problema que ela está passando. Então olha como é importante a resignação consciente. Porque a gente fala assim: ah não, eu sou resignado. Aí dá uma martelada no dedo igual eu dei hoje. Gente, não tem jeito, não tem resignação que aguente. Né? Soltei uma ladainha, falei: meu Deus do céu, e agora? Como é que volta atrás? Não tem jeito. Você imagina uma pessoa, um espírito que vem com esse drama, né, de passar por um problema desse. E é observado com toda sinceridade pelo plano espiritual. Né? É um avanço espiritual. Que espírito é aquele? Aí é um drama de cada um. Né? Aí ele continua: o objetivo da reencarnação é a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. Então tudo tem um tempo. Né? A evolução no campo dos sentimentos, ela é muito lenta, ela é muito vagarosa. Então é só a gente fazer o nosso balanço ano a ano. Como é que a gente tem se comportado emocionalmente? Né? A cada ano a gente tem que fazer um balanço. A cada dia a gente precisa fazer esse balanço. Como é que eu me comportei hoje? E aí a gente vai tirando as conclusões, né? Desde que o espírito se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal, alcançando então o estado de espírito bem-aventurado, puro espírito. Né? É o nosso objetivo, ser puro espírito. Só que vai levar um tempinho. Né? A gente ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar a espírito puro. Mas é um objetivo de todos. Lá no livro Agenda Cristã, de Chico Pulemano, ele diz o seguinte: dê suas lições sensatamente na escola da vida. Enquanto o livro das provas repousa em suas mãos, aprender é uma bênção e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Hoje a gente sabe que somos 7 bilhões e meio de espíritos em um corpo de carne, né, reencarnados, e 28 bilhões de espíritos desencarnados. Então a fila é grande. Né?
É necessário que a gente tenha noção disso. Porque quando a gente perde um corpo de carne, quem frequenta as assistências da casa espírita sabe que os relatos são os piores possíveis, né? De irmãos desencarnados que estão querendo continuar vivendo em suas casas, né? Comendo, bebendo, trabalhando, tentando viver como se tivesse um corpo de carne. É um drama, gente. Nós temos o privilégio de ter informações da nossa vida futura. A gente está se adiantando, né? Então é necessário que a gente entenda. E Chico diz isso, né? Para a gente valorizar. Valorize a sua reencarnação. Faça as coisas de maneira positiva. Hoje, quem está tentando fazer o bem está na contramão da história, né? É tido como bobo. Ah, sexta-feira vai para a casa espírita. Que isso, cara? Tomar um chopp ali na praça. A gente pode fazer isso fora do dia, na reunião pública. Mas são informações importantes. A reunião pública é a assistência mais importante da casa espírita. Nesse momento tem uma quantidade de irmãos desencarnados aqui, observando o drama de cada um de nós e anotando para ver se a gente tem merecimento ou não, né, do que a gente veio procurar na casa espírita. Além do aprendizado e na nossa evolução como espírito, a gente vem, logicamente, pedir também, né? A gente não perde essa mania. Está na casa espírita, a gente pede. Não tem jeito. A gente pensa e pede. Natural. Do livro de Cirurgia Moral, o João Nunes Maia, ele diz lá: a reencarnação é como que um prêmio entregue ao espírito para a sua evolução espiritual. Então, esse corpo de carne que a gente tem hoje, a gente precisa cuidar dele da melhor forma possível, porque vai ser cobrado, né? Quando a gente chegar na vida espiritual, vai ser cobrado o que a gente fez dele, se a gente tratou dele com zelo, né? Então, a saúde do corpo físico é muitíssimo importante para que a gente tenha esse corpo o mais tempo possível. Ainda da reencarnação, no mesmo livro, Aceita o Inevitável. A reencarnação é um desses exemplos, chegando a ponto de os próprios conhecedores da lei a detestarem, porque não querem portar novos corpos dentro da sequência imposta pela limpeza kármica. É aquilo que a gente comentou ainda há pouco, né? Os irmãos que desconhecem, ou melhor, não querem, né, aceitar que tem vida pós-morte, eles têm um planejamento espiritual. Eles têm espírito, perispírito, têm um planejamento, têm, né, um objetivo, uma missão a cumprir, querendo ou não. Então, esses irmãos, esses sofrerão mais, porque ela não vai deixar de existir, apesar das resistências alimentadas pela ignorância. Então, a reencarnação é uma lei. Outro livro bem interessante é O Abismo. Esse livro conta da incursão de André Luiz nas profundezas do umbral. Como a gente está falando de reencarnação, cuidar do nosso corpo, esse livro ele é tão forte que os relatos, né, das deformações perispirituais causadas, né, por esses irmãos, que eles contam de formas perispirituais de cobras, né, homens que através do seu pensar errado se transformaram em cobras, árvores, dragões, e que essas falanges alimentam lá das furnas os homens aqui que se sintonizam, né, com essas mentes. Então falávamos da menina de 13 anos que assassinou. Aonde essa mente estava ligada? Então, se a gente não conhece, acaba não fazendo sentido. Da onde tirou tanta força para fazer o que fez? Então, olha como é que é interessante. Anotem esse livro, O Abismo.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, ressurreição e reencarnação, Kardec nos diz lá, a reencarnação é a volta da alma ao espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Né? É logicamente que a gente precisa entender que o espírito ele não perde as suas características. Né? Por isso a gente de vez em quando identifica um irmão ou outro que está reencarnando. Né? Mas a gente não tem muita certeza. A não ser aqueles irmãos que a literatura, né, nos dizem claramente as suas reencarnações. Mas um ou outro da família a gente pode observar. O fulano tem parecido com alguém que já se foi. Está lá, a impressão dele está lá. Se é, a gente não sabe. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. No caso de Lázaro, a gente sabe que a ciência, né, avançou e Lázaro tinha uma catalepsia, né, que é o ato de você ficar inerte lá durante 72 horas ou mais, tá? E aí depois você desperta. Então Jesus não ressuscitou Lázaro. Jesus apenas tirou ele daquela situação. Tá? Diferente de Elias, porque no Evangelho diz, né, que desconfiavam que João Batista era Elias. Mas se era ou se não era, como é que funciona? A gente conhece os pais de João Batista, né? Conhecemos João Batista desde pequeno, então não fazia sentido, era muito confuso para aquela época. Hoje a gente sabe que é capaz, porque através da reencarnação, logicamente Elias veio num corpo diferente, né? E se chama João Batista, se chamava João Batista. Agora a gente entra num drama, né? Família. Família, lá no dicionário, quer dizer pessoas que vivem na mesma casa, pessoas do mesmo sangue, que vivem ou não em comum, descendência, linhagem, membros de um sistema, membros de uma corporação. Então a gente forma, durante a nossa trajetória, várias famílias, né? Famílias no emprego, como ele diz ali, a família espiritual, né? Que é a nossa família na casa espírita, de afinidades, né? A nossa família de lazer, a família do futebol. Então, todas elas formadas por afinidade. Né? A consanguinidade, às vezes, a gente tem lá um parente ou outro, um irmão ou outro, que, puxa vida, é meu irmão, mas eu não tenho muita, né? Não tenho muita afinidade com aquela pessoa. Mas eu tenho um amigo no futebol, rapaz, que se deixar, a gente fica a noite toda batendo papo, conversando. Tem um cara no trabalho, uma pessoa no trabalho que eu adoro, aquele tinha que ser meu irmão. Né? São as afinidades. Essas afinidades se fortalecem e futuramente, quem sabe, numa outra reencarnação, possa vir de fato como irmãos consanguíneos. Aí lá a fonte dessa informação é o livro Evangelho Hoje para os Palestrantes Simples, que foi confeccionado pela minha antiga casa, o Jaú. Então está lá, família é um conjunto de pessoas unidas por laços materiais ou espirituais. As famílias espirituais se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias reencarnações. As famílias corporais são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, no plano de provas e expiações, é muito comum a gente ver a formação de famílias por inimigos espirituais, por imperfeições. Né? Por isso eu falei, às vezes tem na família lá 3 irmãos, né? 2 equilibradíssimos, aí tem aquela filha rebelde, que não entende ninguém, não gosta de mãe, não gosta de pai, agora tem uma moda, né, de ficar se cortando. E aí? Que espírito é aquele? Ou é um inimigo do passado, ou é um espírito que nasceu ali para que aqueles mais adiantados consigam ajudar ele na sua evolução. Que é sempre assim, né? A grande maioria das vezes é assim. Nasceu diferente justamente para que possa ser ajudado. Né? O objetivo da encarnação não é perder, é sempre ajudar. Né? Vamos lá.
Aí do livro ABC do Espiritismo, capítulo Parentesco e Filiação, ele diz lá: embora os espíritos não procedam um dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Né? Vem afirmar mais uma vez o que eu falei. É muito interessante também, gente, que às vezes a gente, na nossa trajetória, a gente erra, né? Vamos dar um exemplo aqui. 300 anos atrás, eu errei com uma pessoa. Aí desencarnei, reencarnei de novo perto daquela pessoa, errei de novo com aquela pessoa. Aí desencarnei, voltei perto daquela pessoa, errei de novo. Quando eu chegar no plano espiritual, eu vou pedir para que aquele irmão venha na minha família, para ver se eu consigo costurar a coisa e acertar. Né? Então, por isso a gente afirma que, às vezes, as famílias, né, um grande percentual hoje da formação familiar, são de formação de espíritos imperfeitos. Né? Porque são afinidades. Como a gente está num plano de provas e expiações, a gente não vai ter aquela família perfeita. A gente vai ter aquela família diferente. Né? Aquele irmão que a gente não gosta, que a gente não consegue olhar dentro de casa. Mas ele é meu irmão, eu tenho que aceitar. Então, tendo que aceitar, você acaba acostumando com aquela situação e aí você tolera, você perdoa, você releva. Né? Olha como é que funciona. Você não quer relevar, mas você releva por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Né? Ou por causa do outro irmão, que eu não me dou bem com ele, mas tem um outro irmão que se dá bem com ele. E eu gosto muito daquele irmão. E aí, quando a gente vê, a coisa está funcionando. Né? As coisas que ele faz já não atingem com tanta força a gente. Então, a formação familiar, no nosso momento evolutivo, é isso. Né? De imperfeições e diferenças. Do livro Cirurgia Moral, como viver com os outros. No entanto, essa sociedade não pode existir sem o lar. Ela se desarmoniza se deixar de existir a família, que é o sustentáculo da harmonia que pode ser desfrutada pelos homens em todos os rumos dos seus objetivos. Hoje a gente observa, né? Hoje não, todos os tempos a gente observa que a sociedade é o reflexo da família. Né? Então, se a família está fragmentada, a sociedade recebe essa fragmentação. Então, como é que está a sociedade hoje? Como é que estão os jovens hoje? Né? Como é que está essa formação? Tem muita coisa que, na minha época de criança, a gente olha hoje e fala, isso ainda era inaceitável na minha época. Né? Na época de muitos daqui. A gente dentro de casa é que a gente aprende a pedir desculpa, dar licença, muito obrigado, né? Respeitar os mais velhos. Hoje em dia, você fala com uma criança, chama a atenção de uma criança na rua, ela vira e bate de frente com você como se fosse um adulto. Não tem medo de nada. Alguma coisa está errada. A gente vai observar, a família está fragmentada. Né? É aquela mãe solteira, por um acidente, engravidou, numa idade errada, aí vai para dentro de casa, porque o rapaz não assumiu, aí ela precisa trabalhar, aí quem cria o filho é a avó, o avô, que não tem a mesma energia que um casal novo, aí aquela criança, né, não é criada, ela cresce. E aí está aí a sociedade tendo o reflexo dessa criança, que é um espírito em evolução. Que se veio naquela situação, era para ser direcionado. Ainda do livro Cirurgia Moral, ele diz lá, não foi por acaso que te achas agregado a uma família. Podes fazer tudo para uma boa convivência. Faz a tua parte ajudando a quem ainda não compreendeu os objetivos de um lar, a despertar entendimentos ante todas as situações que porventura surgirem.
A casa espírita, ela nos dá o material seguro para que a gente possa se comportar fora daqui. Aqui é todo mundo santo, né? Agora, dentro de 4 paredes é que a gente conhece o verdadeiro temperamento de cada um de nós. É dentro de 4 paredes. E aí, se a gente tiver o conhecimento, a gente é aquele espírito mais equilibrado. Não que a gente vai deixar de sentir determinadas situações, mas a gente vai saber lidar com o destempero do próximo, né? O outro se destemperou, vai me dar vontade de falar, lógico, mas eu entendo. Eu vou ficar vermelho, verde, azul, vou tomar água da paz, para não discutir, né? Vou me manter equilibrado. Esse é o papel de todos nós. Estamos em busca da nossa evolução. Quem dá o primeiro alarme de teu desrespeito para com os outros são os teus familiares. Depois, os que não te toleram. Capítulo 45, respeita quem te ouve. Eu trouxe esse pedacinho justamente porque essa juventude de hoje, né, eles não dão ouvidos a mãe e pai. E mãe e pai, né, como é missão espiritual, tem uma visão diferenciada, né? Se a gente não quisesse sofrer, era só notar o que mãe e pai falavam. Não faz isso, vai dar nisso. Era batata. Era só notar e esperar acontecer. Muitos aqui devem ter passado por isso. Papai e mamãe avisou, né? Aí deu continuidade. Chegou lá na frente e tomou um tom. Mas foi avisado, né? Então essa molecada de hoje não dá ouvido. Ninguém dá ouvido a pai e mãe. Pai e mãe é chato, é ultrapassado, entendeu? Então a família vai avisando, né? E na rua recebe crítica, né, daqueles que se dizem amigos, mas são colegas, são conhecidos. E aí a criança vai no roldão, vai crescendo assim mesmo, né? Então é interessante a gente observar isso. A família hoje, ela precisa ser fortalecida. Ela precisa ter Deus no coração. As famílias, a grande maioria não se fala de Deus e de Jesus dentro de casa. Tem criança que tem vergonha de falar o nome de Jesus. É um assombro. É só a gente observar as crianças hoje, como é que elas estão. Bom, no dicionário da alma de Chico, por diversos espíritos, ele diz lá: sem a renúncia materna, a família quase sempre é um turbilhão de sofrimentos e necessidades indefiníveis e sem fim. Hoje a gente tem uma igualdade da mulher com o homem, né, no ramo profissional. Isso não é nada demais. Mas a partir do momento que a mulher se torna mãe, ela precisa repensar o seu planejamento. Porque aquela criança, ela precisa ser educada. O pai ajuda, mas a principal educadora é a mãe. Então, se a mãe não renunciar, a família se dissolve. Enquanto não é mãe, logicamente, avança profissionalmente. Mas a partir do momento que falou, eu quero ser mãe, não pode ter filho e botar na creche de 8 da manhã às 5 da tarde. Desculpem as críticas, mas é verdade. Porque aquela criança, ela vai ter uma formação de caráter daquela instituição que você colocou. E se a instituição tiver uma formação distorcida? Até os 7 anos, 14, a criança é uma esponja, absorve tudo com muita facilidade. Aí lá na frente vai reclamar, né? Porque não conhece o filho. Eu não conheço o filho que tem.
Aí vem um fantástico na vida, colocar um seriado para colocar uma coisa absurda, gente. Logicamente que as crianças não fazem as coisas que vão fazer na rua pelos pais. Aí está criando um pânico. Eu vi o primeiro episódio, fiquei apavorado. Falei, gente, isso não existe. Isso é um assunto, lógico que não. Né? E aí, o que acontece? Aquele pai que já é encucado, aquela mãe que já é encucada, o filho sai, fica com a bigorna dentro de casa, na cabeça. Né? O que está fazendo? Porque aquele seriado fantástico mostrou uma coisa assombrosa. Olha só. Né? Então é interessante a gente observar. A mulher não tem problema nenhum. Enquanto ela é mulher, não tem problema nenhum. Passou a ser mãe, tem que repensar. Tá? Tem que repensar o lado profissional. Tá? Não é uma crítica não, tá, gente? Desculpem aí o comentário. Aí agora a gente fala rapidamente do que está no Evangelho, das parábolas. Então, como eu comentei, Jesus não mentia, então ele repete várias vezes. Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus, dos céus, se não nascer de novo. Né? E era a dúvida lá de Nicodemos, né? Que era um senador, um ancião, e ele foi procurar Jesus para perguntar como é que funcionava isso. E ele admitia a autoridade moral de Jesus, né? Quando ele diz que para fazer o que ele fazia, o que Jesus fazia, só sendo enviado de Deus mesmo. Né? E ele pergunta, como é que é possível? É possível um homem velho entrar dentro do útero, da barriga da mulher novamente e renascer? Né? E aí Jesus dá uma puxada de orelha nele. Fala, poxa, você tão sábio, tão entendido, não sabe dessas coisas? Mas é natural. Naquela época era muito difícil. E a explicação? As reencarnações são para o espírito as oportunidades de renovação moral. A cada reencarnação, um novo ser deve nascer, mais melhorado, mais moralizado e mais espiritualizado. Gente, então, quando a gente luta para acertar mais e errar menos, a gente está evoluindo seguramente. Porque a gente tem a consciência de que precisa se melhorar. Né? A gente não está sendo indiferente. Em verdade vos digo, se alguém não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Aí quando ele fala da água, porque a água tinha um simbologismo, tem um simbologismo de renascimento, né? Tudo que a gente rega, cresce. Né? Tudo que a gente joga na água, tem uma modificação. Então, naquela época, a água era tida como, né, esse tipo de explicação. Né? O espírito, quando na carne, quando no plano espiritual, precisa aproveitar bem as oportunidades de renovação. Esforçando-se, evolui. Passa, então, a ser merecedor de condições evolutivas melhores. Aproxima-se da perfeição mediante a luta que trava consigo mesmo para tornar-se melhor. Então, a nossa luta não é com o outro, é sempre comigo. A luta é íntima, é individual. Né? Então, ninguém aqui pode evoluir pelo seu filho, pela sua mulher, pelo seu marido, né? Pela sua família. A evolução é individual, é única, não tem jeito. Quem nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não te admires do que eu disse, é preciso nascer de novo. E a explicação: ninguém se renova intimamente da noite para o dia. A renovação, para a grande maioria, é um processo lento e obra de algumas encarnações. Então, como a gente deve o lado moral, esse avanço, ele é paulatino, ele é lento, ele é pesado. Né? A gente precisa observar o seguinte: todos nós temos imperfeições, todos nós, mas tem uma que a gente conhece, a gente não fala para ninguém, mas a gente sabe, a gente precisa tomar um cuidado danado, porque se alguém mexer, aquela imperfeição, ela vai aparecer com muita força. Então é essa imperfeição que vem me derrubando algumas reencarnações. E é essa que eu tenho que vigiar mais. É essa que eu tenho que tomar mais cuidado.
Né? A grande maioria é orgulhosa, egoísta e vaidosa. Mas tem outras várias. Né? A gente conhece pessoas boníssimas, que tiram a roupa do corpo para dar para o outro, mas não voltam atrás na sua opinião. Tem um desafeto na família há 40 anos. Quem não conhece pessoas assim? A gente chega, a gente conversa, a gente explica, e a pessoa, entendeu? Entendi. Perdoa aquela pessoa. Não, aquela pessoa eu não perdoo. Olha só. Essa imperfeição é que vem derrubando aquele espírito várias e várias reencarnações. Porque como espírito ele está dando vazão àquilo que ele conhece. Né? Ninguém faz aquilo que não conhece. Por isso que eu falo do YouTube. Não adianta a gente ir no YouTube para tentar ser marceneiro, né, Luiz? Não adianta. Vai botar um parafuso, o cara vai botar um prego. Pronto, matou o serviço. Né? Então é isso, gente. A gente só dá continuidade àquilo que a gente conhece, àquilo que a gente é como espírito. Tá? Por isso o conselho, conheça-se. Conheça a ti mesmo. Depois vença a ti mesmo. Sócrates falou isso lá atrás, 400 anos antes de Jesus. Né? Conhecer a si mesmo é conhecer o que é o teu espírito, quais as tuas tendências positivas, quais as tuas tendências negativas, para você poder combater. E aí a casa espírita esclarece tudo, de uma maneira fácil, didática. Toda semana tem um falando aqui, e aí a gente escuta, a gente tem a literatura, quantos livros ali embaixo, a gente pegar e ler. É isso, conhecer o espírito. O vento sopra onde quer e ouve o seu ruído, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Através das muitas oportunidades de melhora, o Espírito reencarna em vários países e em vários povos. Isso se dá para que o Espírito adquira conhecimentos e experiências necessárias para o seu aprendizado evolutivo e também para que possa reparar os erros cometidos no passado. Então, olha só, como espírito a gente hoje está no Brasil, amanhã a gente pode estar em outro país, né? E dentro do nosso planeta Terra, imperfeito ainda, a gente vê quantos países evoluídos pra caramba, né? A Suíça, por exemplo, Finlândia, né? Países evoluídos pra caramba. Agora lá tem loja que você entra e não tem atendente. Você pega o produto, vai lá no caixa, deixa o dinheiro e vai embora. Se abre uma loja dessa aqui em Madureira, como é que funciona? Né? É a qualidade dos espíritos que estão aqui. Né? Lá é natural, aqui ainda não. Né? Em contrapartida, lá nesses países, né, evoluídos pra caramba, não se fala em religiosidade, não se fala em Deus e Jesus. É tudo muito difícil. Né? Países com índice altíssimo de suicídio. Olha só. Né? Os dados mostram isso. Então a gente está no lugar certinho. Né? Brasil. Em verdade vos digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Esse testifica aqui está errado. E a explicação: com as múltiplas reencarnações, o espírito que se esforça adquire sabedorias que virão a ser aproveitadas, revelando pela prática a condição de evolução conquistada. Logicamente, a gente está falando de evolução espiritual. Hoje, eu não sou Maurício, eu estou Maurício como espírito. Né? E eu sou muito mais do que eu tenho hoje. Só que pelo fato de ter feito mau uso no passado, que eu tenho noção disso, não me foi dada algumas oportunidades evolutivas nessa reencarnação. Porque há muitas eu vim errando no mesmo item. Né? E é muito natural com cada um de nós. É só a gente observar as nossas habilidades. Né? Um médico, por exemplo,
ele é muito bom no ramo da medicina, muito inteligente, decifra lá, tem um sistema nervoso, todo médico tem um sistema nervoso diferenciado para ver o que ele vê, para consertar o que ele conserta no corpo humano. No entanto, ele não sabe mexer no carro dele. Né? Olha só, evoluído para caramba, mas não sabe mexer no carro. Né? Então, cada um na sua, cada um tem um nível de entendimento e de progresso espiritual. Se não acreditas quando te falo das coisas terrestres, como acreditarás quando eu te falar das coisas do céu? Porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E a explicação: o não aproveitamento da reencarnação de forma correta mantém o espírito preso às ideias terrenas, não avança por viver intensamente a vida material, a necessidade da luta pela vida espiritual. O intensamente aqui é que nos atrapalha. Viver a vida material é bom, é natural, faz parte. Agora, intensamente é que nos atrapalha, porque a gente sempre ultrapassa a barreira do bom senso. Né? Ultrapassou a barreira do bom senso, a gente vai prejudicar alguém. Prejudicando alguém, a gente está prejudicando a nós mesmos. Gente, eu acho que o relógio parou, não, são 9h05. Então eu vou avançar aqui. Se não for a conclusão, eu vou avançar. Vai, conclusão. Conclusão: o espírito só evolui reencarnando em planos materializados como a Terra. Nestas reencarnações, o espírito resgata com sofrimento os seus erros do passado e evolui com a sua transformação moral. As reencarnações serão em menor ou maior número de acordo com a resignação do espírito perante aos resgates a serem efetuados e a sua vontade de se dedicar à prática do bem. Por essas razões é que disse Jesus: é preciso que nasçais de novo. Então, gente, não vai dar para a gente evoluir tudo em uma encarnação. Por isso, as várias reencarnações para a gente devagarinho ir evoluindo um pouquinho em cada campo. Tá bom? Esse foi o recado de hoje. Muito obrigado a todos. Tenhamos um ótimo final de semana.